Graça e paz, igreja. Amém, glória a Deus. Hoje tivemos uma sexta-feira chuvosa, né? Mas eu vejo aqui em muitos lugares, assim, e em muitas vertentes cristãs, a chuva não foi empecilho para que as pessoas pudessem adorar a Deus, para que as pessoas pudessem celebrar a Cristo e exaltar o Senhor como aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que nós pudéssemos ter vida nele, vida eterna nele, para que nós pudéssemos ter a segurança da nossa salvação nele. Então eu vi o movimento hoje em muitas igrejas evangélicas, né? A primeira igreja mesmo está tendo um trabalho lá, onde muitas pessoas estão participando, e até mesmo os católicos também tiveram bastante atividades nesse sentido, né? Celebrando a Páscoa, celebrando ao Senhor Jesus. E nós estamos aqui hoje, né, com essa quantidade de pessoas que conseguiu vir à igreja. Louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero começar aqui o nosso culto lendo Isaías capítulo 53, versículo 4. Nós sabemos que esse texto é um texto messiânico. Isaías, ele é considerado profeta messiânico ali no Velho Testamento, porque ele, dentre todos os profetas grandes, ele foi o que mais falou da vinda do Messias. E esse texto aqui de Isaías 53, ele fala de uma maneira muito clara sobre o momento em que Jesus ele é encaminhado para a cruz, o momento em que ele vai ser realmente morto por causa das nossas transgressões. Então diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Esse texto aqui não precisa a gente pensar muito para a gente entender que fala sobre Jesus. O profeta Isaías viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, mas Deus trouxe uma revelação tão clara para ele sobre Cristo, sobre os momentos que Cristo vivenciaria aqui na terra. E esse momento aqui que fala da crucificação de Cristo, do martírio de Cristo, né, da tortura que ele passou antes de estar sendo morto por nós. Ele descreve de uma maneira assim muito detalhada, né? Então nós vemos aqui que Jesus, ele veio para ser afligido, ele veio para ser oprimido. Imagina alguém que nasce nesse mundo sabendo que o seu destino final é morte de cruz. Jesus nasceu com esse objetivo, ele nasceu com o propósito de viver como nós, assumir a nossa humanidade e no nosso território ele conquistar uma vitória que nós não poderíamos conquistar uma vitória que ser humano nenhum poderia conquistar, que é a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás. Nenhum ser humano conseguiria vencer o pecado, nem Satanás e nem a morte, mas Jesus veio, se tornou homem, se tornou um de nós, e na nossa condição humana ele venceu tanto o pecado como a morte, como Satanás, e entregou para nós essa vitória como manifestação da sua graça. Então a Bíblia diz que para que nós fôssemos curados, alguém precisava se enfermar. Para que nós pudéssemos receber paz, alguém precisava sofrer ou passar pelo sofrimento no nosso lugar. Para que nós pudéssemos receber vida, alguém precisava morrer no nosso lugar. E esse alguém foi Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então ele não morreu sem propósito, ele morreu por causa das nossas iniquidades. É o que está escrito na Bíblia.
Ele foi morto por causa das nossas iniquidades, Ele foi morto por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas nós fomos sarados. Então a mensagem de vitória do Evangelho é a mensagem que está sobre a vinda de Cristo. A mensagem de vitórias do Evangelho para as nossas vidas repousa sobre o fato de que Jesus não teve medo de encarar todo o sofrimento, toda a dor e toda a situação de tormento que Ele passou na cruz para morrer em nosso lugar e ali Ele estabelecer vida eterna sobre as nossas vidas. Quando Ele disse, está consumado, quando Ele deu aquele grito, Ele declarou que todo o projeto de Deus de salvação para as nossas vidas havia sido consumado através do seu sacrifício. Então nós que estamos aqui hoje precisamos celebrar a Cristo no nosso coração, exaltá-lo, como Senhor, como Salvador, como Rei sobre as nossas vidas. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si o nosso pecado, Ele levou sobre si a nossa culpa, Então hoje nós que estamos aqui, nós temos a esperança segura do perdão de Deus em Cristo Jesus, porque toda a culpa que estava sobre nós Ele levou, mas também temos esperança de restauração, de cura, de libertação em Cristo, porque é uma promessa de Deus para nós. Amém, igreja? Então hoje, em muitos lugares, Cristo está sendo exaltado por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição, e nós não vamos fazer diferente. Nós vamos exaltá-lo aqui nesta noite também, Domingo será o nosso culto oficial de Páscoa, mas hoje nós vamos exaltar a Cristo. Nós vivemos por Ele, nós existimos por Ele, e nós estamos em pé porque Ele nos sustenta, porque Ele é o pão da vida, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos dá força. Assim como um alimento, Ele tem o poder de fortalecer o nosso corpo. Jesus é o alimento que fortalece a nossa alma, que fortalece o nosso espírito. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então assim como o alimento tem a capacidade de nos nutrir fisicamente, Jesus tem a capacidade de nos nutrir espiritualmente, de graça, de justiça, de paz, de regozijo, de poder em Deus. Então nesse momento eu quero que você fique em pé, para que nós possamos, nesse primeiro momento, agradecer a Deus, orar ao Senhor, declarar a sua glória neste lugar, declarar que Jesus é maravilhoso. Irmãos, nós não temos a noção da grandeza do que Jesus fez, mesmo que a gente saiba que Ele morreu, que Ele sofreu, mesmo que a gente entenda todo esse sacrifício que Ele fez por nós, a dimensão, a grandeza, a profundidade do amor que foi revelado. Irmãos, quando eu olho lá para o Apocalipse, aquela visão de João, quando ele diz que por um breve momento no céu houve-se um silêncio, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de desatar os seus selos, e ele chorou, porque não havia anjo, não havia ser algum que fosse capaz de tocar naquele livro. E aí de repente um dos anciãos chega para ele e fala, calma o teu coração, porque o Cordeiro de Deus, que venceu e foi morto, Ele é digno de abrir o livro. Irmãos, foi um momento que parou o céu, parou o céu parou porque precisava de alguém que fosse digno de abrir aquele livro, e Jesus se tornou digno porque Ele morreu, Ele derramou o seu sangue para salvar homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações aqui na terra. Por causa disso, Ele foi achado digno de abrir aquele livro. E eu quero crer, irmãos, que naquele livro, se é o livro da vida, eu quero crer que o nome do Rodrigo vai estar lá, que o meu nome vai estar lá, que o nome de todos que estão aqui vão estar naquele livro, vamos dizer assim, o livro que registra o nome dos salvos pelo sangue de Jesus. Então que nós possamos nos regozijar nessa verdade, que nós possamos nos regozijar nessa certeza de salvação. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, podendo
adorá-lo, podemos celebrar e exaltar a Cristo em nossas vidas como nosso Senhor, como nosso Salvador pessoal. Obrigado porque um dia o Senhor olhou para nós com graça e com misericórdia e disse: não tem mérito, não tem condição, mas por graça e por misericórdia eu salvarei estas vidas. Obrigado porque o Senhor olhou para nós com a tua graça, o Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia, o Senhor sentiu compaixão das nossas vidas, e em Cristo Jesus o Senhor providenciou uma solução para o problema do pecado que nos afastava do Senhor. Obrigado porque em Cristo, meu Pai, somos teus filhos, somos teus servos e podemos ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Que nessa noite, Senhor, nós possamos adorar, celebrar e engrandecer o nome do Senhor neste lugar, engrandecer a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Recebe desde já a nossa adoração, a nossa gratidão, porque é digno ao Senhor de ser adorado, de ser louvado neste lugar, nesta noite. Eu oro a Ti, Pai, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.